Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós hoje estamos aqui num momento muito especial para nós, esperemos que também seja especial para vós. E vou passar aqui a palavra à nossa querida amiga Carlota, que vai ser aqui a moderadora. Então, a Carlota e o Nuno já são amigos há 14 anos, nós há bocadinho estávamos a tentar perceber há quantos anos. Eles conheceram-se nos estudos de pós-graduação no Instituto Bangui. Ai, estou nervosa. Vou ficar sem voz, vou ficar sem fogo. Não vale a pena. E então eles conheceram-se já há 14 anos, tem sido uma jornada muito gira. E para nós é uma alegria imensa ter-te aqui, Carlota. Obrigada. Por isso, dou-te a palavra, está bem? E desejo uma boa tarde a todos. Obrigada. Então, queres que eu fale disto? Não sei se foi. Pois não sei. Conseguem-me ouvir? Ok, então está ótimo. Então, olá a todos. Gostava primeiro de agradecer ao Nuno a super honra que é ter-me escolhido para estar aqui e responsabilidade também no meio de pessoas importantes para ele, que me dá esse lugar muito quentinho. Gostava de dizer que para mim eu também sou médica de medicina chinesa, também trabalho com a parte humana e por isso fez-me sentido também estar aqui. Sou muito amiga do Nuno, temos esta coisa de gostarmos os dois de pensar e sendo o Nuno um pensador de investigar a relação entre as áreas todas e o que é que isso tem a ver com a atualidade, acho que vivemos uma altura do mundo em que as pessoas querem tudo para hoje, e rápido e prático e só na ponta do problema, e o Nuno vem um bocadinho contrariar isto e eu acho que faz tanto sentido, trazendo um bocadinho esta parte de pensar no porquê da prática, não é? E isso muda a prática também. Fazê-la com mais consciência e de uma forma mais humana só é possível se nos humanizarmos. E, portanto, acho que faz muito sentido este livro nesta altura e acho que ninguém melhor do que este senhor professor, que é o Nuno, que vinha de uma parte muito prática e, apesar de pensador, ficou um pensador prático. Senão, tínhamos aqui uma estagnação do baço. Mas, sim, isso à parte. Vou passar a palavra ao Nuno. Nuno, obrigada e força. Obrigado, Carlota. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. E conforme eu já disse hoje a várias pessoas, passava bem sem esta parte. Esta parte era aquela que não era precisa de todo, mas para mim, mas percebo a necessidade e, portanto, cá estamos. Queria começar, e tirei aqui algumas notas para não me esquecer de nada, queria começar efetivamente por agradecer o apoio da Câmara Municipal, aqui representada na figura do Sr. Vereador Hélio, agradecer a cedência do espaço e a presença, também a representação da Junta de Freguesia, obrigado pela presença, a Inês Correia, que muito me agrada e mostra esta ligação possível entre as instituições e a comunidade, e vocês ao longo destes 25 anos que o nosso projeto tem estado inserido no Conselho de Navente, vocês têm sido sempre um apoio e, portanto, neste momento, apesar de ser a título pessoal, não faria sentido vocês não estarem, e agradeço por isso, por estarem e pelo apoio e pela cedência do espaço. Depois, sem dúvida, uma parte que a mim me entusiasma muito de estar aqui hoje é estar no meio destas duas pessoas, o meu querido José Serrão e o meu querido professor João Carlos Major. É sem dúvida para mim uma responsabilidade muito grande estar sentado no meio deles, eles estarem aqui hoje, terem vindo e terem aceito este convite de estar aqui, para mim é muito importante e por isso agradeço desde já a vossa presença aqui. Depois, como não podia deixar de ser, uma palavra aos meus pais, Lourdes e Jorge Nunes. Nós não nos podemos nunca esquecer de onde é que vimos e as coisas não acontecem por acaso, são sempre um conjunto de acontecimentos e muito do caminho feito até aqui tem a ver com todas as oportunidades que vocês me proporcionaram ao longo dos anos.
Não posso deixar de dar uma palavra também à minha sogra, que infelizmente não pode cá estar, está hospitalizada neste momento e está com muita pena não estar cá, mas aqui uma palavra também para ela, que não estando, ou estando de longe da vista, não está longe do coração. Não podia deixar também de frisar por todo o apoio também que ela representa. Sem dúvida que, falando de família, eu tenho que falar da Ana, tenho que falar ali da minha companheira de vida, dos meus filhos, do Sebastião, da Francisca. Vocês são, sem dúvida, o meu porto seguro, porto de abrigo, e obrigado por isso. Também uma pequena palavra introdutória aqui à minha equipa, a Susana, que há de estar por aí escondida, algures, a Susana, a Bela, também que há de estar aí, a Vera, a Marisa. Vocês são a equipa que passa o bom, o mau, os altos, os baixos, e não podia deixar também neste momento especial, de vos deixar aqui a minha gratidão, o meu obrigado pela vossa paciência, porque eu percebo que às vezes seja preciso. Depois, alunos e pacientes alunos e pacientes que a maior parte de vocês se tornaram família. Também uma pequena nota, eu já vou falar mais à frente um bocadinho sobre o processo do livro e sobre vocês, mas pronto, fica aqui uma nota de agradecimento. E depois, por último, como é lógico, a todos os presentes, família e amigos, obrigado por estarem aqui. Voltando agora aqui um bocadinho atrás, agradecer também a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Carlos Coutinho. Obrigado pela sua presença e obrigado pela cedência do espaço. Chegou muito bem a tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então agora, o livro. Bom, na verdade, eu a semana passada estava a falar com uma pessoa que no meio da conversa, não sei já porquê, me chamou de autor. E o meu primeiro instinto foi autor. Não, autor como? Não. Então, mas não tens um livro escrito, não escreveste um livro, então és um autor. E realmente isso fez-me ali na altura pensar, e a verdade é que eu não tenho esse sentimento, porque eu não parei e não me sentei com o objetivo de escrever este livro. Portanto, este livro nasce de um processo natural, em clínica, e nas aulas senti ao longo dos anos muita necessidade de introduzir conceitos nas conversas. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi através da escrita de vários textos. E então, muitas vezes, no fim das consultas, eu dava um texto a explicar um conceito, pedia à pessoa para levar para casa, para ler, e depois, na próxima consulta, falaríamos sobre o tema. E isto é uma prática minha de há muito tempo, até mesmo às vezes nas aulas, até mesmo nas aulas de artes marciais, muitas vezes, ou algumas vezes, não é tão frequente, mas algumas vezes eu cheguei a levar textos e vamos ler, vamos falar sobre isto. Pronto. E então, em outubro de 23, o grande responsável, talvez pelo livro até seja ali o meu querido Dário, que está ali atrás, numa conversa sobre um desses textos, que me disse que já várias vezes que falaste que um dia escrevias um livro, tens aqui tantos textos, porque é que não fazes um livro daqui? E eu, olha, por que não? E daí eu não ter aquele sentimento de que me sentei, vou escrever um livro, porque não foi isso que fiz, foi um conjunto de textos escritos ao longo de vários anos, e de outubro de 23 até abril de 24, o que eu fiz foi isso, agarrei nos textos, alinhei-os de várias formas, tracei um objetivo, a história que eu queria contar, e cheguei à conclusão que tinha ali uns 16 textos que, alinhados de uma determinada forma, contavam uma história que é uma história de tantos e tantas pessoas que eu vejo em clínica e que em muito também me revejo no meu caminho pessoal. E então agarrei nesses textos, dei-lhes ali uma limpeza, dei-lhes outro olhar, alterei algumas coisas, adaptei.
Efetivamente o livro conta com 21 textos, portanto houve alguns textos que eu escrevi especificamente para o livro, mas num sentido de cola. Ou seja, muitos dos conceitos que eu apresentava nos textos que dava aos pacientes, depois essas colas eu fazia em consulta, na conversa. E para pôr em livro eu falava muito sobre o símbolo, por exemplo. Não é? Então se calhar tenho que escrever um texto sobre o símbolo. Não tenho. Dava muito o exemplo do ritual. Então se calhar eu tenho que escrever um texto sobre o ritual para quando a pessoa ler nos textos a palavra ritual entender o que é que eu quero dizer quando estou a falar em ritual ou quando estou a falar em símbolo ou outras coisas. Então, efetivamente, aí escrevi 5 ou 6 textos especificamente para o livro, mas como cola. Não é? E assim foi. Lembro-me perfeitamente no dia 18 de abril do ano passado, 2024, eu estava na minha sala com a Ana, os miúdos já estavam a dormir e eu estava ali a acabar o texto inicial, o contexto, e estava muito... Mas se calhar eu transformo isto só num PDF e mando isto para as pessoas e pronto, e chega, não é? Em vez de dar textos, transformo isto tudo num PDF, vou dando às pessoas. E a Ana disse, envia. Foi fazer uma pesquisa, arranjou uma editora, deu-me um e-mail, manda para aqui, manda para aqui. E eu fiquei ali, e ela entretanto foi-se deitar, vais ficar a trabalhar? Vou ficar aqui um bocadinho a trabalhar. E ela foi-se deitar e eu fiquei a olhar e pensei assim, bom, se não for hoje, e se não for agora, já não é. E foi o que eu fiz, agarrei, enviei e pronto, esqueci. E recebi um e-mail que não direi que é automático, mas deve ser tipo, não é? No dia a seguir a dizer que recebemos a sua obra, que vamos avaliar e que no prazo máximo de 10 dias que dizemos alguma coisa. Bom, os 3, 4 primeiros dias, como vocês devem calcular, nem me lembrei daquilo. Chegou ali ao 9º dia. Bom, 10º dia. E foi no 10º dia, não sei se eles fizeram de propósito ou não, para testar os nervos, mas foi no 10º dia que efetivamente apareceu a resposta e disseram que sim, enviaram as condições e essas coisas todas. Foi tudo novidade para mim, a única coisa que eu me lembrei de dizer foi, claro, então, se vocês querem, não vi mais nada. E foi assim que nasceu foi assim que foi o processo de criação, foi uma coisa muito natural, muito, muito espontânea, e daí eu não sentir que efetivamente escrevi um livro, de me sentar e pôr em palavras uma ideia que queria passar, mas sim desta forma. Hoje, olhando para trás, consigo identificar, eu diria que 3 propósitos. O primeiro, sem dúvida, como foi de início, um manual para os meus pacientes e para as pessoas com quem eu clinico, como tantas vezes ouço o meu querido professor dizer, que nós clinicamos. Então, um manual para eles, em vez de dar textos soltos, bom, comprem o livro. Comprem o livro. E a verdade é que cada vez mais chegamos à consulta, como está, tudo bem, a pessoa senta e vai à mochila e tira o livro. Com apontamentos, com post-its, e é muito giro. Essa dinâmica é muito giro. Às vezes as pessoas esqueciam-se das folhas, perdiam as folhas. E o livro aparecem com apontamentos. Tenho aqui, não sei qual é que quero trabalhar hoje, mas eu tenho aqui umas dúvidas neste. E eu acho que é delicioso. Então, pronto, o primeiro propósito é exatamente esse. Como manual, foi por isso que ele foi criado e esse há de estar lá sempre. Depois, se me permitem a presunção hoje, se não for hoje também, não me vão permitir no outro dia, eu vou aproveitar hoje, como uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E depois, por último, um terceiro propósito que é muito pessoal, que é muito meu. E eu chamei-lhe um catalisador para desbloquear o meu próprio medo da escrita. E sem dúvida que estamos a fazer o lançamento hoje. Eu tive os primeiros livros em agosto.
este interregno tão grande foi porque, como acho que a maior parte de vocês sabe, eu não sou natural de Benavente, sou natural de Salvaterra de Magos, mas desde que casei com aquela miúda gira aqui de Benavente, resolvemos fazer a nossa vida aqui, e a verdade é que Benavente não tem sido, se calhar aquilo que eu vou dizer agora pode fazer que eu seja cancelado, não é? Com esta linguagem deixa. Mas pronto, Benavente não tem sido madrasta, tem sido mãe, e portanto não fazia para mim sentido fazer esta apresentação noutro sítio qualquer que não primeiro aqui. E daí este interregno e termos aqui com a editora chegado aqui a um consenso de como é que íamos fazer e onde é que íamos fazer. Pronto, mas isto para dizer que efetivamente eu tive o livro pela primeira vez na mão em agosto, e desde aí até aqui a vontade de efetivamente me sentar e pôr algumas coisas no papel tem aparecido com essa intenção verdadeira. E daí eu dizer hoje que este livro serviu como um catalisador para desbloquear o meu próprio medo da escrita e de me sentar não com a caneta e o papel, mas com o computador à frente e de efetivamente pôr aí uma série de ideias com esse objetivo. No entanto, queria-vos também dizer que este livro, e para terminar, o seu conteúdo é para mim também, espero que para vocês também o seja, mas para mim é um desafio. E é um desafio porquê? Porque há muitas coisas que este livro tem que eu identifico como minhas e como experienciais, coisas que eu já experienciei, que já consegui integrar, mas tantas e tantas outras que eu ainda aspiro a ser. Nas artes marciais nós temos uma frase que dizemos muito, que é o dia em que nós aprendemos uma técnica nova, o dia em que nós conseguimos fazer a técnica e o dia em que nós compreendemos a técnica são 3 dias muito distantes no tempo. São 3 dias muito diferentes. E parte também daquilo que está neste livro faz parte daquilo que eu já entendi, mas que também estou no meu caminho de integração. E daí também olhar para ele como um desafio, não só para mim, mas espero eu para todos vós. E pronto, e acho que nesta fase era isto que eu vos queria dizer. Passo agora então a palavra novamente para a minha querida amiga Carlota, mas antes de mais agradecer. A Carlota, falávamos ao telefone e ela perguntava-me, mas porquê eu? E aquilo que eu lhe disse foi, olha, eu não te sei responder a essa pergunta. A verdade foi que quando eu estava a falar com a Ana, que se faria sentido termos alguém a fazer esse papel, o único nome eras tu, que só podias ser tu. Porquê? Bom, se calhar vais-me mostrar porquê, a mim e a toda a gente nos dias de hoje, mas só fazias sentido seres tu. Acho que o porquê está no coração de ambos, nós sabemos, não há coisas que não se consegue explicar, só podias ser tu. Obrigado pela forma como agarraste logo e disseste logo que sim, e obrigado por estares na minha vida e na nossa vida. Obrigado por isso. A escolha de dizer que sim foi automática, foi assim, ao contrário. Primeiro diz que sim, depois é que entendo o porquê, ou vou fazer o porquê acontecer. E pronto, eu vou apresentar o professor do Nuno, João Carlos Major, psicólogo clínico e psicoterapeuta, especialista em psicologia analítica, licenciado também em teologia e mestre de filosofia, na especialidade de ciências cognitivas. Foi durante quase 2 décadas professor na Universidade Católica Portuguesa, onde inclusive foi cofundador do curso de licenciatura em psicologia. Hoje em dia, para além de clínico, é diretor da International Academy of Analytic Psychology, assim como um dos fundadores daquela que é a 4ª Escola de Psicologia Analítica, a Escola de Braga ou a Escola dos Códigos Biológicos. Muito obrigado. Nuno, muito obrigado por este convite. Muito obrigado também pelo convite de estar aqui e por poder ter a honra de prefaciar, fazer um dos prefácios desta obra que é extraordinária. E é extraordinária em quê? Olha, a começar pelo próprio título que me encanta.
E este título diz-me imenso pelo conteúdo, mas também por aquilo que evoca em mim. Humaniza-te é um pedido, é uma... Este título é também um repto para quem o vê e para quem lê o livro fazer alguma coisa diferente. E é interessante porque é um título provocatório, porque nós partimos do princípio que somos humanos. E aqui é que está a grande questão. Quando nós partimos do princípio que somos humanos, já estamos a errar. Por uma simples razão. Isto não é metáfora que eu vou dizer. O Nuno sabe que isto é uma convicção minha. Nós não nascemos humanos. Nós não nascemos humanos. Dizer a espécie humana para mim é um erro colossal. Nós nascemos um sapiens sapiens, um primata. Se não tivéssemos uma cultura, uma educação, e todos nós provavelmente já ouvimos falar de crianças que aparecem em contexto selvagem, que nunca lidaram com seres humanos, são crianças selvagens. Mas há muitas, mesmo aquelas que até têm pais e mães conhecidos, pelo menos conhece-se que têm pais e mães, mas lamentavelmente também são selvagenzinhas. Adiante. Bom, não é contexto para irmos por aí. Mas é uma coisa curiosa. De facto, isto é uma convicção minha. Nós não somos humanos a não ser que façamos por isso. Aliás, o Nuno conhece esta minha expressão. Há bípedes que se humanizam mais, há bípedes que se humanizam menos e todos nós temos dias. E é para mim um ponto de honra que ser-se humano é uma tarefa diária, cotidiana. É um trabalho. Não é um emprego, é um trabalho. O trabalho dá trabalho. Há empregos que não dão. Mas este trabalho, eu diria que é o grande trabalho da nossa vida. É colocar permanentemente, diariamente, a consciência e a reflexão em diálogo com as nossas emoções. Há momentos falávamos das emoções e deste diálogo que temos que ter com as nossas emoções. Se nós não dialogarmos com estas nossas realidades pré-humanas, desumanizamos-nos. Daí o título fantástico desta obra, Humaniza-te. É curioso que por baixo tem logo o seu nome. Humaniza-te, Nuno Nunes. O que vai claramente de encontro com o que o Nuno disse. Ok, muitas coisas que aqui estão são reptos para mim próprio. Ok, que bom. Isto é um reconhecimento, de facto, de um autor que eu muito estimo, e é com muita alegria que vim de Braga até aqui estar consigo. É uma honra tê-lo como aluno e é uma honra tê-lo como colega nesta grande aventura que é clinicar. Estarmos com clientes, estarmos com pacientes, ajudá-los a humanizarem-se. E é interessante que este trabalho que nós fazemos com os nossos pacientes, eu gosto de dizer que quem trabalha com pacientes tem a melhor profissão do mundo, porque eles pagam-nos para nós também nos humanizarmos. Exatamente. O que é extraordinário. E ninguém se faz sem a mão de alguém. Carl Jung, que é um dos nomes que tocou muito o Nuno. Carl Jung, um psiquiatra suíço, criador de uma escola de psicologia, a psicologia analítica, tinha uma expressão muito interessante, que era: ninguém se encontra, a expressão que ele usa é ninguém se individua, ou seja, ninguém se torna inteiro sozinho no alto do Monte Everest. Não é sozinhos que nos iluminamos. Não é porque lemos um livro que até nos pode tocar imenso, como este livro do Nuno, mas não basta ler, não basta saber. É preciso pegar neste conhecimento e torná-lo vivo. E só com as mãos dadas, só de mãos dadas, é que o podemos fazer. E é interessante o Nuno estar a dizer que cada texto que aqui coloca é uma provocação, provocar. As palavras é interessante. As palavras são belíssimas. Nós, às vezes, não nos apercebemos da beleza das palavras que usamos. Provocar, provocar, que normalmente damos uma conotação negativa à palavra, vem do latim vocare é chamar. Chamar para alguma coisa. Provocar, chamar
para algo. Quem provoca chama o outro para que tomem atenção a alguma coisa. Provocação. O Nuno é um provocador com esta obra. Provoca-nos a pensarmos aspectos tão extraordinários como o ritual, o símbolo, a conexão entre pessoas, o que é ser-se homem, o que é ser-se mulher, num tempo em que as coisas tornam-se estranhas. Porventura já nem sabemos muito bem o que somos no meio disto tudo. Mas pensarmos nisto é fundamental. O que é a atividade clínica? A atitude clínica para com o paciente é dizer-lhe, olha, tu não tens que ter a minha opinião. Tu não tens que te submeter a nada. Eu estou aqui apenas para te ajudar a refletir. Reflexão. Vejam, se há coisa que falta nos tempos de hoje é refletirmos. Andamos sempre na espuma da onda das notícias, dos crimes, daqueles que assaltam malas nos aeroportos. Andamos sempre nessa voragem. É uma voragem que nos assalta. Também nos assalta essa voragem. Não são só certos personagens curiosos. E essa voragem, se não for validada, se as emoções não forem validadas, em vez de nos transportarem para a humanidade que o Nuno solicita, provoca, convida, essas mesmas emoções tornam-nos animais. O amor pode ser, por um lado, algo que nos salva, mas pode tornar-se uma obsessão e nos mata. A alegria pode ser algo que nos liberta, mas também nos pode tornar uns tontos alegres. O medo tanto nos pode proteger de um perigo, como levar-nos à depressão. As mesmas emoções têm o condão de nos salvar ou de nos eliminar, nos matar, nos amesquinhar. E é extraordinário que o Nuno, nomeando aquilo que nos faz bem, nomeando aquilo que nos faz mal, transporta-nos para essa necessária reflexão que é o que nos faz humanos. E isto, vejam bem, os tempos que vivemos não são exatamente simpáticos. Nós estamos aqui neste cantinho da Europa, com um sol maravilhoso. Nesta mesma Europa, há quem morra neste preciso momento. Numa guerra estúpida. O nome é este. Que não sabemos se não nos pode bater à porta um dia destes. Nós não sabemos. Recordo há um tempo o próprio António Guterres dizer: não se entende que no século XXI existam guerras. Confesso que quando ouvi essa expressão do Guterres senti um arrepio, não pelo facto de haver guerras, mas por alguém perguntar como é possível no século XXI haver guerras. Século XXI, 22 ou 23, porque nós não nascemos humanos. Vejam lá, voltamos à questão. Nós somos primatas. Nós somos bichinhos. Vejam bem, e todos nós provavelmente teremos essa experiência. Uma discussão de casal, provavelmente convosco isso não acontece, mas quando um casal discute, o nome primata talvez faça algum sentido. Porque nós não ouvimos uma discussão, ouvimos dois monólogos, ninguém se ouve. Ninguém se ouve. E é ver quem é que mais pica o outro. E eles dizem que se amam. Imaginem lá se não dissessem. Isto é extraordinário. Uma discussão de casal é a prova provada que nós somos, às vezes, pouco melhor que um chimpanzé. A sério. Onde reparar nisso, com certeza? É só esperar. Quem ainda não teve essa experiência, aguarde que vai ter. Lamento. Mas a brincar, pelo menos podemos tocar de uma forma leve factos da vida. Se não fôssemos primatas, não havia situações como a da Ucrânia, da faixa de Gaza e daquilo que acontece em muitas famílias. Isso deve nos obrigar a pensar, é isso que o Nuno nos propõe nesta obra. Refletirmos. Cada tópico deste livro, que é incrível, nos faz, acima de tudo, pensar. Podemos concordar, podemos não concordar.
Eu não quero que os meus pacientes concordem comigo. Eu não quero que o Nuno, como o meu aluno, concorde comigo. Eu gosto de proporcionar um contexto de reflexão. Porque é só e apenas nesse contexto que nos humanizamos. E volto a dizer, é o trabalho para a vida. Não temos outro trabalho. Na política, na clínica, na escola, nas empresas. Tantos contextos de desumanização. Tanta perseguição laboral. Tanta perseguição emocional. Em coisas pequeninas em que as pessoas nem se dão conta porque não refletem. E as emoções voltam-se contra nós. Aquilo que o Nuno aponta nesta obra é que se não refletirmos... E vejam, refletir é refletir sobre nós mesmos, olhando para os nossos próprios pés, percebendo qual é o solo, o chão que nós pisamos. É uma alegria poder dizer assim neste momento: Nuno, parabéns por esta provocação que nos faz, que me faz também a mim, quando me manda o livro, João Carlos, pode prefaciar também esta obra? A minha resposta foi: mas é claro que sim, Nuno. É uma honra poder dizer a alguém, paciente, aluno, amigo, sim, vamos refletir juntos sobre isto. Vamos nos humanizar também. Obrigado, Nuno, por me ter ajudado a humanizar um bocadinho mais, lendo a sua obra, refletindo sobre tudo isto. E fico também muito feliz que este nome, Carl Gustav Jung, vai perpassando cada capítulo desta sua obra. Este homem que, não tenho dúvidas, alguns talvez conheçam, muitos não, mas eu diria que é o psiquiatra, o psicólogo da nossa cultura contemporânea. Alguém que nos obriga a refletir sobre todas as coisas, sobre a nossa sombra. O Nuno menciona nesta obra a necessidade de nos encontrarmos com a nossa sombra pessoal. Às vezes as palavras são estranhas. Sombra? Temos nós uma sombra? Temos. Tudo aquilo que não é iluminado pela luz da consciência, por inerência, fica na sombra. As emoções que não vivemos, aquilo que não conseguimos dizer, às vezes coisas boas que não dizemos ao nosso próprio companheiro ou companheira. Quantas vezes nós temos prurido em dizer a quem amamos que amamos? Às vezes temos medo de dizer eu amo-te. Sinto a tua falta. Preciso de ti. Quantas vezes o dizemos numa semana? Eu amo-te. Sem ti a minha vida seria diferente. São esses pequenos convites que uma obra como a do Nuno nos obriga a pensar. O que é que nos transforma em humanos? Porque as emoções são iguais às dos outros primatas. O amor de uma mãe para com o seu filho não é diferente do amor da leoa pela sua cria. Se fizermos uma análise ao cérebro da leoa e ao cérebro da mãe humana, os níveis de oxitocina são semelhantes. Ou seja, o amor que uma mãe humana sente pelo seu filho não é diferente do amor que a leoa sente pela sua cria. Então, se não é essa emoção primária que nos diferencia, é a consciência de a ter. Sermos conscientes das nossas emoções. Aliás, disse que uma alegria partilhada é uma alegria redobrada. Por isso é que, partilhando consigo esta alegria, para mim é uma alegria ao dobro. Refletirmos. Não me quero alongar muito mais, porque o fundamental está dito. O que nos transforma em humanos, o que nos humaniza, é pararmos um bocadinho para pensar no que nos faz bem, no que nos faz mal e mudar. Ampliando o positivo, suavizando o negativo. E é nessa medida que vos solicito, vos peço, a leitura deste livro pode ser pode haver um antes e um depois da leitura de um livro como a do Nuno. Porque cada capítulo
mau é se não nos convida a essa reflexão, a essa coisinha que nos transforma em humanos. Não basta sentir, é preciso sabermos que sentimos e fazermos algo de maravilhoso com o que sentimos. Nuno, muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Bom, Acho que... queria apresentar também um grande amigo do Nuno, de há muitos anos, José Serrão Ribatejano de nascença, sportinguista de coração, advogado e cônsul da Mongólia, licenciado em Direito na Universidade de Lisboa em 1985, é sócio fundador da José Serrão e Associados, é casado com 2 filhas e 5 netos, gosta de ler e conversar, bem disposto, alegre e gosta de rir e de brincar. Enfim, este ler e conversar deve ter sido um grande ponto de união dos dois. E por isso pensarem, como eu disse, pensadores aqui, 3 pensadores, passo a falar. Então, boa tarde a todos. Agora é difícil falar, sendo o último. Agora, de repente, lembrei-me que, tal como nas bodas de Canaã, o melhor vinho foi servido antes, depois os Cristo teve de arranjar ali aquela coisa para salvar o casamento. Reservaram-me essa parte. Mas depois do milagre, o outro vinho é que era. Pois esperemos que o milagre aconteça. Eu próprio tenho as minhas dúvidas, mas enfim. Esperemos que sim. Não, em primeiro lugar, obviamente, agradecer ao Nuno pelo convite de estar aqui com ele. Temos em comum uma coisa curiosa, em que nos conhecemos exatamente há 25 anos, também numa tertúlia, na serena vila de Salvaterra de Mares, não é? Tal como bem dito aqui. Portanto, aqui bem perto. Sem nenhum desprimor, Sr. Presidente, não me leva a mal. É só uma questão de facto, nada mais do que isso. Pronto. É de facto foi com uma alegria muito grande que eu soube deste livro e foi com uma alegria redobrada que num dos dias, dia 8 de julho, me levantei e fiz este prefácio. Este dia 8 de julho é um dia muito particular para mim. Aliás, este livro tem aqui algumas coincidências da minha vida estritamente pessoal, porque era um dia em que o meu falecido pai tinha partido há 8 anos. E eu levantei-me, enfim, escrevi, enfim. E depois, não deixa de ser curioso que a introdução que o Nuno faz no seu livro, ele escreve Benavente 18 de Abril. Ora, 18 de Abril foi exatamente o dia de nascimento do meu pai. São estas sincronicidades que às vezes acontecem. Eu já contei isto ao Nuno, portanto, só partilho aqui em público esta pequena história. Este livro teve, quando eu o li, e já o li, obviamente, mais do que uma vez, e nestes dias, apesar de ter tido muito pouco tempo por questões profissionais, eu vejo numa ótica um bocadinho diferente, naturalmente, da ótica quer do Nuno, quer do professor. Eu não sou clínico, não tenho pacientes. Eu digo, bem, alguns são. É a paciência de me aturar, mas enfim, já é grande. Pronto, talvez seja ao contrário a relação, mas enfim. Mas não vi nessa ótica propriamente dita, vi-o numa outra ótica mais particular, mais pessoal, e é essa que eu tenho autoridade para partilhar convosco. É aquilo que, efetivamente, o livro me trouxe e me traz. E eu vejo também este título como algo fascinante. Eu vejo como uma exortação a cada um. O Nuno, como disse o professor, e bem, eu não tinha reparado neste particular humaniza de Nuno, eu posso dizer humaniza de Zé, que vai dar exatamente o mesmo, mas viu nesta mesma exortação. O que é isto de te tornares homem? O que é isto de te tornares humano? E, efetivamente, já aqui foram, enfim, colocadas algumas questões relativamente a isso. Não vou entrar nesses aspectos
mais técnico-científicos do ponto de vista da psicologia, longe de mim, porque são áreas em que não me meto, basto-me a mim próprio nestas coisas, enfim, mas dizer o seguinte: esta questão do ser homem ou do homem é algo que me acompanha há muito, muito tempo. Partilho um bocadinho esta ideia inicial que o Sr. Professor aqui trouxe, da questão do ser primata e ainda não sermos homens. Eu procuro vê-lo numa outra faceta, numa outra ideia. Não tem nada de científico, é apenas fruto de algum pensamento e de algum estudo meu. Eu vejo o homem como alguém cuja consciência que habita nele procura recolher vivências para algo que, num outro patamar ou numa outra dimensão, será um dia objeto de interesse, objeto de estudo e objeto da sua própria evolução. E ao falarmos nesta perspectiva de humaniza-te, de torna-te homem, a primeira ideia que me surgiu foi a ideia do ex homo, aquela ideia do homem crístico, do homem realizado, do homem pleno, do homem perfeito, do homem totalmente e plenamente realizado, passe a redundância. E este é o apelo que nos é feito neste momento em que aqui habitamos, e nós dizemos aqui habitamos porque de uma forma ou de outra temos consciência de que habitamos algo. Esse outro algo que agora chamamos homem, não podemos deixar de entender também que a humanidade, que é tudo aquilo a que nós nos apelidamos e chamamos, não deixa de ter a curiosidade de humanidade significar homem em unidade. E, portanto, isto leva-nos a algo um bocadinho para além de, sem entrar naquelas questões do inconsciente coletivo do Carl Jung e outras, mas há aqui uma determinada coletividade, ou seja, há algo que é comum a todos. Porque o homem em unidade é este homem na sua plenitude, no seu ex homo, eis o Filho do Homem, como se dizia, de Cristo, independentemente da crença de cada um de nós. E isto constituiu para mim, este livro, exatamente uma exortação. Se a pessoa falava em provocação, a ideia que me surgiu foi exortação. E exortação porquê? Porque é quase um apelo, é um incentivo, é uma demanda. Ganha a plenitude de ti mesmo, enquanto homem. Porque muitas vezes perdemos o nosso tempo naquilo que são as nossas ocupações. E depois, de vez em quando algum amigo morre, quando algum familiar parte, quando algum familiar tem um acidente muito grave, nós dizemos, a vida é tão curta. Depois vamos ao funeral de alguém e dizemos, caramba, a vida foi tão curta. Eu tinha ficado de fazer isto, fazer aquilo, fazer... Ou seja, perdemos o nosso tempo e a nossa energia fazendo coisas, mas não tendo consciência daquilo que somos, ao fazer essas mesmas coisas. E aquilo que o Nuno traz aqui é exatamente essa exortação. A tomada da consciência plena de que aquilo a que chamamos homem, que vive em unidade com os outros homens, é também algo que só se alcança quando o homem, ele próprio, for a harmonia e a unidade que vê ao seu redor. E ao fazer essa mesma exortação, o Nuno tem este cuidado de, ao longo destes 21 capítulos, destes 21 títulos que aqui nos deixa, e curiosamente este número 21 é muito interessante, mas não falarei aqui nisto, eu vejo quase como as coordenadas de um GPS, que nos diz como é que tu podes chegar a alcançar esta plenitude do ex homo. É tomando consciência dia a dia de cada uma destas dimensões. Umas vezes compreendendo o que é um arquétipo, outras vezes entendendo o verdadeiro sinal daquilo que designamos por símbolo, que é muito mais do que um objeto. Aliás, o símbolo é aquilo que resulta da relação do observador com o objeto. É aí que se gera o símbolo. Por isso, e falando em linguagem desportiva, quando nós dizemos o vermelho, para alguns o vermelho é o Pai Natal.
Para outros, o vermelho é aquela coisa que fica ao pé do centro comercial Colombo, da Vila do Espelho. Para outros, é a Coca-Cola. Para outros, bem, então o que é que determina? É o vermelho em si ou é a subjetividade do observador? Porque, na realidade, nós só vemos o que está fora de acordo com aquilo que temos dentro. Não podemos reconhecer o que não temos. Exatamente da mesma medida que quando vamos a uma exposição de arte, contemplamos um quadro e alguém diz, que maravilha. E outro diz, eu era capaz de fazer melhor. Qual é a diferença? É o quadro em si ou é o observador? É a qualidade desse mesmo observador. E, portanto, é esta relação do símbolo, e o Nuno traz-nos esta abordagem de estarmos atentos àquilo que vemos fora, reconhecemos fora, não porque é, mas por aquilo que diz de nós mesmos. Mas depois vai mais longe, inclusive há um capítulo muito interessante sobre os livros sagrados, dando a ideia de que, mas porquê os livros sagrados aqui também? E o Nuno tem esta capacidade de lhe dar uma abordagem que, independentemente da crença que é própria de cada um e um direito de cada um, naturalmente, e direito também a não ter crença nenhuma, como é evidente, não é isso que está em causa, mas dá um entendimento e diz-nos que, independentemente de tudo, pode também ser útil. Agora, um autor que me diz muito, ele dizia que estes livros sagrados, qualquer um deles, são livros escritos por iniciados para serem lidos por iniciados. Ou seja, o que está ali vai para lá da letra. Naquela máxima que diz a letra mata, mas o espírito vivifica, não é? E, portanto, o Nuno diz-nos em vários outros aspectos que aqui estão e não vou citar. Então, estas coordenadas de GPS, elas são fundamentais para atingir este desidrato, este homem realizado e este homem pleno. E, concluindo, para não vos maçar mais, eu ouvi a Carlota dizer que o Nuno é um pensador. Ouvi o seu professor dizer que o Nuno é um provocador. E tomei nota para não me esquecer disto. Pois eu penso também que o Nuno tem uma outra função, ou uma outra possível designação, também começada por P. E não se escandalizem, mas acho que é um verdadeiro pontífice. Não no sentido de um líder espiritual, nada disso, mas no sentido da mais pristina etimologia da palavra. Pons facere, aquele que faz pontes. E o Nuno, neste livro, faz verdadeiramente pontes. Ele faz pontes entre o dentro e o fora, entre o consciente e o inconsciente, entre o homem e a mulher, e por aí fora não vos vou maçar com isso. E é esta capacidade de fazer pontes, esta capacidade de ligar, esta capacidade de ligar e religar, faz dele este verdadeiro pontífice, na verdadeira acessão da palavra. E, portanto, é mais um P, é mais uma qualificação que hoje sais daqui com várias. Espero que, enfim, não te magoes com isso, mas era basicamente isto que eu queria dizer. Ou seja, recomendo vivamente que todos possamos ler. Um espírito muito livre, um espírito muito crítico e quase que assumo a responsabilidade de dizer em nome do Nuno, isto é a mania de ser advocato, não é? Que é aquele que fala em nome de, não é? De que o Nuno ficará certamente muito feliz quando depois desta leitura cada um tiver uma crítica a fazer, quando cada um tiver uma dúvida a colocar, quando um tiver uma contestação, quiser discutir algo, porque isso é o melhor sinal de que um livro verdadeiramente importa e vai importar na vida de cada um. Porque se comprarmos o livro e o colocarmos na estante, voltando como um bibelô, é algo morto. E aquilo que eu, em nome do Nuno, porque sinto vontade de o dizer, porque a mim foi muito útil, é que tornemos este livro vivo, atuante, e tenhamos consciência daquilo que efetivamente ele transmite a cada um de nós, tem a ousadia de partilhar e a coragem de partilhar connosco a sua própria evolução no seu próprio momento, e saibamos aproveitar para cada um, para que, por exemplo, esta vinda hoje aqui, neste sábado à tarde, não tenha sido algo meramente social. Pode ser, como hoje, numa mensagem do Nuno, seja um ciclo que termina, um ciclo que começa. Saibamos renovar em cada dia. E parabéns, Nuno, uma vez mais, e obrigado por seres quem és.
Então, espero que tenham gostado desta apresentação deste livro e que o tornem vivo e que o possam começar a tornar vivo desde já. Podiam, se tiverem perguntas para fazer, o momento é agora, não é? Alguém tem alguma pergunta a fazer ao autor? Ou então aos convidados? Como é que se diz? Professor. Eu queria, enquanto pensam se houver alguma pergunta ou não, queria aproveitar este momento para vos confessar uma coisa. Eu sinto-me uma vítima do altruísmo destas duas pessoas. A verdade é essa, que eu sinto-me uma profunda vítima do altruísmo destas duas pessoas. E uma das coisas que me deixou muito feliz foi, sem dúvida, eles terem aceito ambos escreverem o prefácio, depois terem aceito estar aqui. Porque, sabendo eu que ia estar rodeado de família e amigos, poder partilhar convosco estas duas pessoas que fazem parte da minha vida e que tanto me têm influenciado, para mim era o ponto alto de hoje. Okay? Eu sei que vocês vieram para celebrarmos este momento e muito vos agradeço por isso, porque vos agradeço não por estarem aqui também, mas por estarem na minha vida, e cada pessoa que está aqui está na minha vida de uma maneira ou de outra. Mas quando eu tive a confirmação que ia ter a presença destas duas pessoas e que eu despedi não só para estar, mas para falar, e que eu sabia, não sabendo o conteúdo, mas sabendo o conteúdo, aquilo que mais me entusiasmou foi a possibilidade de vocês terem um bocadinho daquilo que são as minhas muitas quintas-feiras à noite, que ainda há pouco eu estava a dizer que as aulas acabam por volta das 11 e muitas vezes são 2 da manhã e eu ainda não consigo dormir porque o shot de cafeína é tão grande, o estímulo é tão grande, e as incansáveis conversas ao longo dos anos com o meu querido José Serrão. Estas duas influências que eu tenho na minha vida neste momento são tão importantes e está tanto, não ouso dizer deles, mas da minha simples percepção daquilo que eu vou ouvindo eles dizer, porque aquilo que está aqui muito é da percepção que eu consigo neste momento. Eventualmente poderá ser um clichê, mas eu hoje escreveria já coisas diferentes, porque desde que escrevi isto até hoje eles continuaram a debitar informação, eu continuo a tentar perceber melhor o que eles dizem, porque eles continuam a dizer muitas coisas no sentido de que já disseram, e a nossa percepção é que vai mudando, porque nós reconhecemos fora aquilo que temos dentro, como foi muito bem dito, e muito daquilo que está aqui é sem dúvida a minha simples percepção daquilo que vou vivenciando e aprendendo com eles dois. Portanto, para mim, o ponto alto de hoje era poder partilhá-los um bocadinho convosco, e acho que vocês entendem agora um bocadinho melhor a sorte que eu tenho quando eu digo que sou vítima do altruísmo destes dois seres. Pronto, queria dizer isto. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui a assistir verdadeiramente a uma sessão única. Agradecer ao professor a sua intervenção, que muito me agradou. Agradecer também ao José Serrão a intervenção. E, de facto, aquilo que me traz a mim já a consciência é que, e gostei da abordagem e do quebra-gelo, de ser o primeiro a falar e o segundo a falar, e de não ser tão bom quanto o vinho do primeiro. Afinal, o milagre aconteceu. Sem dúvida, sem os dúvida. Os dois vinhos foram excelentes. E isto o que me leva é, das pessoas todas que temos aqui, que temos a oportunidade agora de ter uma ferramenta na mão que nos pode, de facto, mudar, modificar
dizer que foram as duas abordagens com o mesmo fim de formas diferentes. Isto, de facto, se nós levarmos isto aqui, a mim, já me ajudou muito. Parabéns, Nuno, pela obra realizada. Obrigado, Rui. Obrigado. Obrigado pelas palavras e pela tua presença. Muito bem, então o Nuno começou a sua vida profissional por pôr toda a gente a mexer, com as artes marciais, depois a tratar-vos com umas agulhadas e agora quero-vos pôr a pensar, que também é muito importante, e a mudar as emoções e a consciencializá-las, depois mudar ou não, logo se vê, e acho que agora falta-vos ir fazer o trabalho de casa. Aqui já está apresentado. Parabéns, Obrigado. né? Obrigado, Carlota. Obrigado. Agora é a minha vez, outra vez. Então, eu tenho aqui umas lembranças pela parte da Câmara Municipal de Navente. Não sei se o Sr. Vereador ou o Sr. Presidente querem entregar. Então, uma pequena lembrança aqui à nossa querida amiga Carlota, pela sua presença, primeiras senhoras. Obrigada, Carlota. Major, muito obrigada, professor. Obrigado. Zé, obrigada, Zé, Dr. Zé Serrão. Sim, então convidava-vos agora para podermos usufruir aqui de um pequeno momento de convívio. Temos aqui, eu tenho que dizer isto, aqui preparado uns comes e bebes, não é? Muito patrocinado por família e amigos. Eu não vou dizer o nome, mas vocês sabem quem são. Obrigado a todos pela vossa participação. Um bolinha outra, não custou nada, digo eu. Obrigado por isso, vocês sabem quem são. Estou aqui a olhar para vocês. Muito obrigado. Obrigado por estarem cá, obrigado, conforme eu já disse, não só por isso, mas por fazerem parte da minha vida. Novamente, não vou repetir, mas obrigado à Câmara Municipal, ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador, Junta de Freguesia, não só pelo apoio, mas pela cedência do espaço, pela vossa presença e pronto, amigos, família, obrigado, sinto muito grato, abençoado. Vamos usufruir agora um momento de convívio. Tenho a certeza que para aqueles que têm algumas perguntas, mas que tiveram vergonha de fazer em público, de certeza absoluta que estes dois professores estarão disponíveis para falar um pouco convosco, se for esse o caso. Não era eu, E uma boa tarde a todos e obrigado. Obrigado.